Paz e amor para todos nós. Continuando falando sobre as aplicações cromoterápicas, passaremos também, no presente momento, uma parte que é de grande importância. Aliás, para falar a verdade, não sei qual isso tudo que a gente tem visto, né? Qual desse que é mais ou menos importante? Para falar a verdade é tudo, né? Mas vamos por partes. Nós vamos falar a respeito da pressão arterial, né? Que é uma coisa que a gente vê em todos os lares, né? Na maioria das pessoas, e a gente também tem visto até em crianças pequenas. E a necessidade que a gente tem que ter cuidado com esse problema. Qualquer acidente um pouco mais sério que aconteça no corpo humano leva-nos quase inconscientemente a gesto comum a todas as pessoas: ver se o coração está funcionando. É a forma pela qual estamos mostrando a nossa preocupação com o que está acontecendo ou pode acontecer. Em outras palavras, de entendimento mais simples, estamos verificando como está a vida naquele corpo. Por sabermos que, se o coração parar, a vida acaba praticamente, porque dá uma sua atividade, é que ela, a vida, pulsa em toda a matéria humana. Se relacionássemos esse fato bastante comum à pressão arterial do indivíduo, facilmente chegaríamos a uma conclusão de que ela representa na vida do ser. Trata-se, naturalmente, de uma verdadeira sentinela, sempre pronta para dar o alerta quanto aos perigos que envolvem o corpo durante toda a trajetória da sua existência. A pressão arterial está diretamente vinculada à saúde do corpo e é sujeita a uma série de processos como os genéticos, os emocionais, os nervosos, o envelhecimento da matéria, os excessos, enfim, a todas as atitudes mentais e físicas que encimam o ser humano. É, sem dúvida, um importantíssimo aspecto de trabalho que é manter em harmonia e equilíbrio um corpo físico, mental e espiritual. Esse trabalho, resumo da modesta experiência já vivida, que estamos passando para os irmãos, foi todo realizado com energias físicas, mentais e luminosas, com enorme eficiência e maravilhosos resultados. Quem nos diz isso? Nosso querido René Nunes. A pressão arterial. Como identificar a alta ou a baixa? Pela sensação térmica. Como podemos definir, através do calor de determinadas áreas do corpo, se o paciente está com pressão alta ou baixa? O primeiro referencial a ser buscado será sempre os chakras da área circulatória, ou seja, o cardíaco e o esplênico. Vocês estão vendo? O cardíaco e o esplênico lá onde está o baço, né? Do nosso lado esquerdo. Em seguida, a temperatura poderá ser verificada em qualquer parte das grandes artérias e veias, como os vasos da base, as pulmonares, por baixo do braço esquerdo, renais, subclávias e as femorais, e em particular nas artérias e veias da cabeça. A definição dos quadros pelas energias dos vasos poderá ser encontrada da seguinte forma: A. Nos casos de pressão baixa,
O calor local é denso, dando uma impressão até de umidade. B. Na pressão alta, dá-se justamente ao contrário. O calor é quente e radiante, tendo-se inclusive a sensação de que ele ultrapassa por entre os dedos. Esse contato energético pode ser feito através de qualquer parte da mão do paciente, isto é, tanto pelos dedos como pela palma. O treinamento começará após identificarmos em que ponto conseguimos tomar melhor a temperatura. A partir daí, antes de levarmos nossa mão ao local, devemos fazer uma breve concentração a fim de projetarmos toda a nossa sensibilidade no local onde vamos fazer a pesquisa. E assim centrados, então realizarmos o contato manual com a parte do corpo a ser aferida. Só que tal parte do corpo deve ser contatada com a maior rapidez possível, justamente para evitar-se a liberação de energia por parte do terapeuta sobre a área contatada, o que fatalmente ocorrerá entre 3 e 5 segundos, queiramos ou não. Dessa forma, como o tempo válido para esta ou aquela tomada de temperatura, a nível de segurança, não se deve consumir mais de 3 segundos com a mão sobre o local pesquisado. Após cada contato, devemos limpar as mãos, buscando se liberar as energias retidas com o simples gesto de abrir e comprimir os dedos, realizado sempre na direção do plano terúdico, quer dizer, na direção do chão. No tratamento a ser realizado posteriormente, o uso da energia deve vir sempre em primeiro lugar, através da mentalização ou da imposição das mãos, conforme o caso. No caso da pressão arterial, o primeiro órgão a ser acionado ou equilibrado será, como regra, o coração. Este é um aprendizado de extrema utilidade para o terapeuta, o que lhe dará sempre um referencial para qualquer outro tratamento na matéria física orgânica. O conhecimento abrirá uma abrangente visão das condições eletromagnéticas de todos os sistemas e aparelhos do corpo humano, simplificando o entendimento dos problemas orgânicos, assim como conduzirá o raciocínio para os pontos de apoio no diagnóstico. Bom, o que se deve entender como ajuste da parte espiritual do paciente? É comum, no curso de todo o trabalho, fazermos referências ao ajuste da parte espiritual do paciente durante o tratamento. Dito desta forma, realmente fica incompreensível para aqueles irmãos que estão começando na cromoterapia, quer seja um tratamento ou no aprendizado, e que não tenham uma noção concreta do que vem a ser o trabalho nos 3 níveis: o espiritual, o energético e o físico. Em verdade, a separação do espiritual da parte energética é praticamente uma sutileza, porque o espiritual estará sempre, irremediavelmente, ligado ao energético. Claro que estamos falando em processos energéticos. Assim, quando falamos em parte espiritual, referimos-nos a todo o conjunto de energias do espaço externo, mais o fortalecimento do sistema nervoso, que é a ligação direta com o processo perispiritual. Então,
que seria equilibrar a parte energética espiritual, que normalmente fica em desarmonia em razão de processos emocionais. Equilibrar a parte espiritual é, essencialmente, refazer as energias de todo o trajeto que começa no perispírito e chega ao sistema nervoso do ser, cuja indicação terapêutica é a seguinte: passes magnéticos, aquele que faz 1, 2 vezes, ajuste, né, dos campos, né, dos corpos, né, dos campos da a aura, dos corpos, né, do duplo etérico e os chakras, né? E coloca-se então o azul na aura, aquele azulzinho que já foi falado, azul no sistema nervoso periférico, verde, azul e rosa no sistema nervoso central, azul em torno da cabeça, azul no frontal, doação de energia no sistema nervoso central. Essa doação de energia, gente, a gente faz assim, ó. Eu costumo fazer assim. E desde lá de baixo, desde lá onde está o cóccix, eu vou subindo bem quase no corpo da pessoa. Então a gente explica, olha, com licença, eu vou fazer um sistema aqui, às vezes encosta quase no seu corpo. Então a gente vai subindo, 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 até chegar aqui, no encéfalo. Logo a seguir, a gente passa no álcool, né? Sempre, qualquer desses procedimentos de retirada de energia, ou então nesse caso aí, a gente passa um álcool, né? Para que, às vezes, nesse trajeto já não tenha pegado alguma energia que não é nossa, que não é necessária, né? Ou mesmo uma influência. Ó, isso daí é a energização do sistema nervoso central. Depois disso, nós vamos 5 segundos de rosa forte no plexo solar. Aí não tem o que pensar, é acima do umbigo da pessoa. Doação de energia em torno do coração, com mentalização do azul. Então a gente olha para o coração da pessoa e faz aquela doação e a gente mentaliza como se estivesse rodeando o coração daquela pessoa. Isso mentalizando a cor azul. Mentalizando, não está se falando de aplicação. Assim, dentro daquilo que se pode tocar, conseguimos, a partir desse grande abastecimento energético, colocar na direção do equilíbrio físico e espiritual todo o sistema interligado de energias existente entre o corpo físico e seus corpos sutis em outro plano da matéria. Esta aplicação, dentro do trabalho com a pressão arterial, é comum a todos os casos. Qualquer tratamento que se faça no sentido de equilíbrio especificado para o paciente, ela entrará como base. Por isso é denominada de básico. Então é feita essa aplicaçãozinha, gente, né, que é a parte básica da cromoterapia. E direitinho e não esquecer de mentalizar, porque às vezes é comum, né, a gente esquece, e tem vezes que a gente tem necessidade de aplicar, né, principalmente numa pessoa de meia idade para frente, para cima, quer dizer. E assim, ficou falando como se deve entender para ajustar. Isso daí ajusta ele ao tratamento.
Agora, ficando então para uma próxima, o estudo e o conhecimento da direção do fluxo sanguíneo. Então, como sempre eu falei desde aquela parte que foi dado sobre aplicação na circulação, eu torno a voltar. Não se preocupem, gente, porque é falado na receitinha que a gente recebe, o que a gente faz, né? O caminho que deverá ser tomado. Não precisa querer aprender tudo quanto é nome de veia e de artéria. Basta as principais, que todo mundo fala, o médico fala quando a gente vai, explica, fala, ó, fica em tal lugar, em tal imediação, e assim por diante. E a mesma coisa quando a gente for fazer a aplicação. A gente já está sabendo. Se fala hepática, a gente está sabendo que é na altura do físico, né? Do fígado. E a mesma coisa quando se dirige ao baço, né? E fala veias, artérias esplênicas, porque ali tem o nome dos chakras. Então fica mais fácil da gente lembrar. Já sabe, esplênico, já sabe que está se dirigindo ao baço. Hepática, já sabe que está se dirigindo ao fígado. Renais, aos rins, é lógico. E assim por diante. Então não há necessidade de vocês não se preocupem em querer decorar as coisas, né? Porque para começar são difíceis, né? Só mesmo para uma pessoa que vai seguir a fundo, né, sobre essa parte. E aqui, numa próxima vez, voltaremos falando sobre esse conhecimento, né? E mais uma vez como que é, por que é aplicado o verde em determinada coisa, o azul, né? O cuidado que a gente tem que ter com o coração. E quando a pressão é alta, quando ela é baixa, quando ela é descompensada, que muitas pessoas fazem confusão, não entendem, né, que cada uma delas, de qualquer jeito, seja baixa, seja alta, descompensada, há muito cuidado a ser dado. Então, até breve, amigos.